paz do Senhor, galera, tudo bem com vocês? Meu primeiro vídeo aqui no canal e eu estou muito feliz, é claro, até. Vamos dar palmas. Gente, meu primeiro vídeo, e como meu primeiro vídeo, eu queria deixar uma palavra para vocês, o coração de vocês, sentir a presença de Deus através da palavra que eu vou deixar para vocês. Essa palavra é direcionada para os jovens, para os adolescentes, para a juventude e a mocidade. Essa palavra que eu vou deixar, semanas passadas eu estava prestes para ir no congresso de jovens, eu ia ministrar, louvar lá, e eu queria falar com Deus antes de eu ir nesse culto, né, louvar o Senhor do congresso dos jovens, que o Senhor me desse uma palavra, mas que falasse primeiramente comigo, tocasse dentro do meu coração, porque estava chegando perto do congresso deles e eu estava buscando, adorando, entrando de madrugada orando para Deus me usar, mas eu estava me sentindo incapaz, sabe? Será que eu vou conseguir fazer tudo aquilo que Deus colocar dentro do meu coração? Será que eu vou conseguir fazer a vontade do meu Pai? E o Senhor, eu entrei numa madrugada, comecei meia-noite, eu acho que até umas 4 horas da manhã, e entrei em jejum de madrugada e falei: Senhor, quero convidar o Espírito Santo para ficar desse lado, o Jesus Cristo para ficar desse lado e o Senhor para ficar na minha frente e atrás de mim. Deus, eu quero muito que o Senhor me dá discernimento e capacidade para que eu venha entender da Tua palavra, Senhor. E naquele instante, Deus colocava muito dentro do meu coração ler Jeremias. Nunca tinha lido Jeremias. E o Senhor, lê Jeremias, lê Jeremias. E eu falei, eu vou ler Jeremias. E a passagem que eu quero deixar aqui para vocês em Jeremias. Assim, ó. Capítulo 1 e versículo 5 até o 7. Antes de formá-lo no ventre, eu escolhi. Antes de você nascer, eu separei, eu designei profeta às nações. Mas eu disse: Ah, soberano Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. O Senhor, porém, me disse: Não diga que é muito jovem. A todos a quem eu enviar, você irá e dirá tudo que eu ordenar a você. Não tenha medo deles, pois eu estou com você para protegê-lo, diz o Senhor dos Exércitos. Ali o Senhor começou a falar com Jeremias sobre o chamado que Deus tinha sobre Jeremias. E Jeremias, antes de ele ser gerado dentro do ventre da mãe dele, ou mesmo antes de Jeremias escolher nascer, tipo assim, a mãe dele escolher de ele estar vivo, de nascer, Deus separou e escolheu ele. Até que na palavra diz, antes de ser formado no ventre, eu te escolhi. E naquele instante, quando eu li essa passagem, o meu coração, ele falava muito forte. Yasmin, o Senhor dizia para mim: Yasmin, eu te escolhi. Antes de você ser gerado no ventre da tua mãe, ou antes a tua mãe pensar: o meu sonho é ter uma filha, eu te escolhi para fazer a minha obra. E Jeremias, o Senhor falava: eu designei e separei, profeta das nações. E o Senhor falava muito forte comigo. Antes de eu fazer alguma promessa para ti, antes de eu te falar que eu vou te usar, que você será a minha profeta, eu te escolhi e te separei para fazer a minha vontade. E eu chorava, ali o Senhor falava comigo, e eu falava em línguas estranhas, o Senhor falava tão forte em minha vida, dizendo: diz para eles, diz para os jovens, que antes de eles ser escolhidos pelos pais deles, antes de eles me escolherem, eu escolhi eles. Antes de eles serem separados pelos pais, os pais pensarem o futuro deles, eu escolhi e separei. Não só para fazer as vontades deles, mas para eles fazerem as minhas, porque quando nós achamos que nós escolhemos Deus, é totalmente diferente. O Senhor que nos escolhe, e não nós escolhemos Ele. Primeiramente Ele nos escolhe, e depois nós escolhemos Ele.
E o Senhor falava muito forte, essa geração é a geração que eu escolhi. Ainda que as pessoas falam, essa geração é a geração perdida, que não quer nada com Deus. É a geração que não quer buscar, não quer jejuar, não quer orar. É a geração que eu escolhi para profetizar, para ser profetas às nações. E Jeremias fala para o Senhor, soberano Deus, ó Senhor, eu não sei falar, pois ainda sou muito jovem. E o Senhor disse para ele, não diga que é muito jovem. E o Senhor dizia para mim, Yasmin, não diga que você é incapaz, ou que você só tem 16 anos, ou que você ainda é uma jovem e não entende das coisas. Não diga isso. Porque se eu te escolhi, sou eu que vou te capacitar, vou te dar ensinamento, vou te dar sabedoria, eu vou te usar. Você será um instrumento nas minhas mãos. E quando o Senhor falava isso tão forte dentro do meu coração, eu chorava, sabe? Porque eu falava, meu Deus, como o meu Pai me ama. E o Senhor fala hoje para vocês, jovens. O Senhor escolheu vocês. Ele separou vocês para serem os profetas, para serem os levitas, para serem os missionários, para serem os pregadores, para serem os evangelistas, para serem os pastores na presença dele. Ele escolheu, antes mesmo da tua mãe te escolher, antes mesmo da tua mãe te dar um nome, o Senhor nosso Deus, Ele nos escolheu. E Ele escolheu vocês, jovens. Não diga para o Senhor, Senhor, não tenho como fazer. Senhor, eu gaguejo, Senhor, eu travo, Senhor, eu sou tímida. Senhor, eu não consigo. Porque o Senhor diz para vocês, jovens, não diga que é jovem, que é só uma menina, que é só uma menina. Porque se eu escolhi vocês, eu me responsabilizo em capacitar, em ajudar, em dar sabedoria para vocês, fazer a minha obra, para fazer o meu querer. Vá, pregue, vá, louve, vá, entregue, vá, faça a minha vontade, que o resto eu cuido. Porque a palavra do Senhor diz, busque primeiro os reinos dos céus e as demais coisas serão vos acrescentadas. Então busque primeiro a Deus, jovens. Busque primeiro a Deus. Que o resto, o nosso futuro, quem cuida é o nosso Pai. Quem se responsabiliza é o nosso Pai. E como ele disse para Jeremias, vá e não tenha medo, pois eu estou com você para protegê-lo. O Senhor disse, vá. Faça a minha vontade, faça a minha obra, que o resto eu cuido. Que de você eu me responsabilizo, que de você eu dou a capacidade, que de você eu cuido, porque te amo, filha e filho. Vai e faça a minha obra. Que o resto, a tua família, a tua casa, a tua escola, os teus amigos, o teu futuro, a faculdade, o trabalho, eu vou cuidar de tudo. O Senhor fala para vocês, vós. O Senhor fala para vocês, jovens, para nós. Vamos fazer a obra de Deus, porque o resto Ele cuida e Ele vai e continua capacitando aqueles que querem fazer a vontade de nosso Pai. E essa é a mensagem que eu tenho para vocês. Que Deus abençoe cada vida. E um beijo a todos. Fico com Deus, galera. É o meu primeiro vídeo de muitos. Em nome de Jesus, esse canal vai crescer. Deus abençoe a vida de cada um. Em nome de Jesus. Um beijo a todos e bye bye.